Yo, Geeks, tudo em cima? Vamos então aqui falar sobre o volume 3 de Bleach. Demoramos, mas finalmente estamos aqui. Demoramos, mas finalmente estamos aqui. Era pra ter trazido esse vídeo semana passada, mas eu acabei esquecendo que tinha que gravar esse vídeo e deixei pra lá. Acabei deixando pra lá. Mas a gente já começa. Esse é um volume extremamente especial. É o volume que eu mais gostei de ler até agora. E a gente já começa com a capa, né? Inoue, nessa capa que tem um foco tanto, né? Um volume que foca tanto ali no passado do Ichigo e tem a Inoue na capa. Por que será, né? Por que tem a Orihime ali na capa fazendo uma conexão, é clara, com Masaki Kurosaki, né? A mãe ali do Ichigo. Já ali o Kubo dando pistas para nós sobre o que o futuro de Bleach realmente nos proporcionaria, né? O que o futuro de Bleach nos proporcionaria para a trama no seu desenvolvimento. A gente volta depois da vinheta para falar mais sobre esse volume. Começamos então no capítulo 17 com Ichigo sonhando com a noite em que sua mãe morreu e reforça sua decisão de proteger quem ama até morrer. Nós observamos o Kon agora em um formato de um leão de pelúcia tentando acordar o Ichigo para ele ir à escola, mas é jogado contra a parede. Nós observamos então o Ichigo e a Rukia lembrando que colocaram o Kon em um bicho de pelúcia porque não encontraram outra solução ética. Essa cena tenho plena certeza que foi cortado da animação, mas é muito engraçada, cara. Eu achei muito engraçado porque o Kubo, ele faz ali um passeio de 3 páginas do Ichigo e da Rukia procurando um corpo para colocar o Kon. Até gatos e cachorros, né, mortos, eles pensaram em colocar ali o Kon, mas depois o Kubo realmente pensou, não, é melhor parar um pouquinho por aqui e colocar o Kon dentro de um pelúcia, né? Dentro ali de um ursinho de pelúcia, e assim o Kon foi parar nesse formato que a gente tanto ama. Infelizmente não tem isso na animação, porque seria realmente um crap ali, seria algo bem engraçado. A gente observa que a Rukia aparece ali vestida com seu uniforme escolar e briga com o Kon por espiar ali, por estar espiando por debaixo de sua saia. A gente observa que o Ichigo acaba escondendo ali a Rukia e o Kon no armário quando sua irmã acaba entrando no quarto avisando que o Mizuhiro está esperando pelo Ichigo. E ele percebe que acordou tarde e acabou se perdendo nos seus pensamentos, e também nos seus sonhos. A Rukia então se despede ali pela janela e o Ichigo congela ao ver a data, afirmando que é amanhã, afirmando que se trata mesmo de amanhã, um grande dia. A Orihime então, chegando na escola, conhece ali ou reconhece o Ichigo e tenta meio que cumprimentar ele, mas em meio a construções ali duvidosas sobre o personagem, a Orihime então acaba percebendo que o Ichigo está diferente. O seu bom dia foi de forma diferente e ela não entendia o porquê. A Tatsuki então se aproxima ali dele e revela que o Ichigo nunca vai à escola no dia 17 de junho, levantando suspeitas em Orihime e também sobre os demais alunos que estão próximos ali do Ichigo. A noite chega e o Ichigo confirma ali para a Rukia que basicamente o dia posterior é o aniversário da morte de sua mãe. É o aniversário ali de quando a sua mãe acabou falecendo. E o que não pode falecer é esse vídeo. Esse vídeo não pode falecer. Então deixa seu like, se inscreve aqui no canal e compartilha esse vídeo com seus amigos. Eu sei que vocês querem mais vídeos de Bleach aqui no canal, mas para ter mais vídeos eu preciso de mais reações. Então deixa seu like, se inscreva e se torne membro. Fã de Bleach, você pode ajudar a fazer com que mais conteúdos de Bleach, de outras obras que não geram tanto engajamento aqui no canal ainda, possam realmente continuar saindo, né? Bleach, Kagurabashi, Sakamoto Days, a gente tem outras obras que a gente pode falar aqui com mais vezes e os membros aqui do canal continuam a nos ajudar, publicando esses conteúdos e fomentando ainda mais eles pela plataforma do YouTube. Então, clique aqui embaixo, se inscreva, deixa seu like e também se torne membro aqui do canal.
Vamos para o capítulo 18 e Tatsuki está conversando ali com a Orihime. Ela está falando ali que conheceu o Ichigo no dojo quando tinham 4 anos de idade. E como ele era fraco e apegado à sua mãe. A Tatsuki lembra que o Ichigo sempre sorria ao ver a mãe, o que ela não entendia o porquê disso na época. Sobre por que ele sempre sorria, ele sempre chorava no dojo, mas ao mesmo tempo sempre estava sorrindo, mudava a sua expressão completamente quando via a sua mãe. A família então do Ichigo começa a subir ali a colina até o cemitério para ver o túmulo de Masaki. Isshin então age de forma exagerada para animar a Yuzo, mas acaba causando só constrangimento, né? Muito interessante ver essa relação, né? Porque até a Yuzo fica constrangida ali com as ações do seu pai, mas o Isshin sempre tá tentando ser o mais animado possível para animar ali as suas filhas e ao mesmo tempo gerar um completo desgosto ali na Karen, né? É muito legal ver a relação dos três, né? A gente observa então o Ichigo, né, percebendo que tem um calor, né, muito grande acontecendo naquele dia, e assim ele vê Rukia ali no caminho pro cemitério. Ele mente para suas irmãs dizendo que não a conhece, mas depois diz que, me lembrei, é uma amiga de infância, né? Acaba sendo ali uma amiga de infância. Assim, a Rukia começa a dizer que veio até o local porque se o Rollon aparecer, ela está pronta para ajudar o Ichigo a se voltar para a batalha. E pergunta ali para o Ichigo, ela começa a fechar algumas informações, algumas ideias, se a mãe do personagem não foi morta por um Rollon. Ela começa a questionar sobre as ideias e informações que o Ichigo havia falado para ela, contado para ela. E ela cruza essas informações, coloca ali esses fatos, mas tudo ainda é uma novidade para o Ichigo. Então ele fica completamente irritado de pensar sobre a sua mãe ter sido morta ali por uma criatura como essa. E fala ali para a Rukia não se envolver, que ela não deve insistir neste assunto e que isso não é da conta dela. O Ichigo fica realmente irritado ali com a Rukia porque ela estava se envolvendo em uma situação onde ela não foi chamada. Ih, esqueci de ligar o filtro aqui. Liguei no filtro com 7 minutos de vídeo, mas vai assim mesmo. Observamos então o Ichigo vendo uma garota misteriosa no topo da escada que ele estava subindo com a Rukia. E assim ele decide sair correndo, deixando a Shinigami confusa. Tatsuki então começa a contar ali para a Orihime que o Ichigo procurava pelo local da morte da mãe diariamente após o ocorrido. Como o Ichigo ele podia ver os mortos, provavelmente o nosso protagonista tinha fé que poderia encontrar a sua mãe, mas ele nunca a viu. Lembra lá do capítulo 1 que a apresentação do Ichigo coloca que o seu poder especial era ver fantasma, era ver ali criaturas misteriosas e assombrosas? Então, nós temos a ideia que o Ichigo, ele sabia que podia ver fantasmas, então ele queria ver a sua mãe mesmo depois de morta. E, é claro, essa já era uma pista ou um ponto do mangá que o Kubo deixou para fazer a Masaki ser ali uma Quincy. Isso porque o Ichigo não poderia ver a forma fantasma da sua mãe, porque os Quincy's não viram fantasmas. Os Quincy's, eles não vão para a Soro Society, eles não podem ser purificados. Então tem uma fala, uma entrevista ali do próprio Kubo dizendo que os Quincy's não vão para a Soro Society, eles vão para outro lugar e esse lugar ainda não foi revelado. Então aqui, já no capítulo 18, nós já temos construções envolvendo algo que lá na saga da Guerra Sangrenta iria ser revelado, né? Iria ser desvendado para nós. A Rukia então alcança ali o Ichigo e exige explicações sobre o que está acontecendo. E assim ela fica chocada quando ele diz que foi ele o responsável pela morte de sua mãe. Observamos então a Karen e também a Yuzo rezando no túmulo da mãe e garante que todos estão bem, apesar da excentricidade de Isshin. Ela garante ali para a mãe que todos estão vivendo a vida deles muito bem. Isshin tenta iniciar um torneio absurdo no cemitério, envergonhando a família e sendo repreendido por Yuzo, querendo derrubar as lápides dos túmulos das pessoas, o que deixa todo mundo ali constrangido, né? Ter um pai realmente com Isshin é quase impossível você ficar com o mal astral, né? A gente observa então a Rukia relembrando ali as falas do Ichigo sobre ter matado a sua mãe e considera improvável que ele tenha feito isso intencionalmente.
Assim, vemos que tanto ela quanto também o Kon estão pensando sobre essa situação e o Kon está reclamando ali do calor que estava dentro da mochila e o Kon faz ela refletir sobre o foco único dela sobre Holons e mais Holon, o que acaba gerando ali uma certa discussão entre ambos. Observamos então um flashback interessante ali do Ichigo começando e ele está dizendo que desde quando ele se lembra sempre viu espíritos, sem saber distingui-los de vivos quando ainda era criança. No dia da morte de sua mãe, Ichigo acabou vendo uma garota estranha na chuva e correu até ela, com Masaki indo atrás dele, indo também ali na sua direção. Quando Ichigo acorda, está debaixo do corpo morto de sua mãe, sem entender o que a matou, e assim acaba se culpando por sua morte. E é muito interessante, cara, porque o Kubo faz desse capítulo uma poesia completa, porque ele afirma, né, o Ichigo acaba afirmando que Masaki era o centro do universo da família e que ao perdê-la, ele arrancou o coração desse universo, né, que o Ichigo era o responsável por ter arrancado ali o coração desse universo. Nós temos então, cara, é muito legal essa poesia que o Kubo faz, né, e não era só eu, nessa época éramos 4 ao redor dela, a Yuzu, a Kari e meu pai também eram loucos por minha mãe. Para encurtar a história, a mamãe era o centro da família ao redor de quem todos giravam. E aí no final ali, quando o Ichigo tá levando a conclusão, chegando à conclusão de que ele havia matado mesmo a sua mãe, ele termina a fala dizendo: eu amava a minha mãe. E não era só eu. Naquela época éramos 4 ao redor dela. A Yuzu, a Kari e meu pai também eram loucos por minha mãe. Pra encurtar a história, a mamãe era o centro da família ao redor de quem todos giravam. Cara, ó, isso aqui, meu amigo, isso aqui é poesia, é pra ficar arrepiado. Literalmente, tipo, eu não me lembrava dessa cena ser tão impactante assim na animação. E eu fiquei, nossa, lendo isso aqui ao vivo lá na Twitch, vocês não estão me acompanhando lá, @LPGeekBrasil, eu cheguei a chorar. Sério, eu cheguei a chorar lendo essa parte e foi algo tremendamente forte e incrível. Isso que o Kubo acabou apresentando para nós, sobre essa dor, essa manifestação da dor do Ichigo em forma de poesia. A Kari então tenta consolar ali a Yuzu, mas se distrai ao ver a mesma garota misteriosa que o Ichigo havia visto próximo ali a um penhasco. A garota, percebendo que Karen podia vê-la e ouvi-la, revela sua verdadeira natureza como um Holon, e assim ela começa a se revelar. Vamos para o capítulo 20 e o Isshin usa um apito para chamar os filhos, irritando o Ichigo, que se recusa a procurá-los sozinho, procurar as suas irmãs. Isshin e Ichigo discutem e Ichigo sente algo estranho antes de correr escada acima para tentar resolver os problemas. Assim, a Karen vê a garota misteriosa e o Holon, enquanto Yuzu, sem vê-lo, tenta entender o que está acontecendo e assim tudo começa a desandar, porque Harukia sente a presença do Holon e recebe uma ordem, uma mensagem atrasada da Soru Society. O Ichigo encontra Harukia no caminho e agradece quando ela promete esperar até que ele esteja pronto para falar sobre a morte de sua mãe. Assim, a Karen acaba sendo ferida ali pelo Holon e a Yuzu tenta protegê-la, mas também é ferida e atacada no ar. O Holon tenta devorar Yuzu, mas Ichigo aparece ali como um Shinigami e começa a confrontá-la. O Ichigo reconhece a garota como a mesma que viu no dia da morte de sua mãe. A garota diz que não lembra do que aconteceu há 6 anos e afirma que não está sendo controlada, que nem é escrava de um Holon. Vamos para o capítulo 21 e a Rukia está ali encontrando tanto a Kari quanto também a Yuzu, que estão inconscientes e percebem que algo grave aconteceu. A garota misteriosa se revela ali como a verdadeira identidade de uma fusão com o Holon. Nós observamos que o Holon declara que vai devorar o Ichigo por ter visto ele 2 vezes. Harukia então se aproxima e explica que esse é Grand Fisher. Ele usa uma isca disfarçada para atrair vítimas e é um Holon perigoso que está à solta há 54 anos. O Ichigo então reconhece que Grand Fisher foi o responsável pela morte de sua mãe e parte para atacá-lo,
mesmo a Rukia falando para ele não fazer isso. O ataque inicial do Ichigo acaba falhando e Grand Fisher evita o golpe com agilidade. O Hollow se regenera e domina momentaneamente o Ichigo com seu pelo expansivo. A Rukia então tenta lançar um feitiço de Kido para ajudar, mas Ichigo acaba lhe interrompendo. O Ichigo se liberta do pelo de Grand Fisher e pede para que Rukia cuide ali de suas irmãs. Ele também fala para ela não intervir na batalha. Ele vai lutar sozinho porque isso se tornou uma questão pessoal. Capítulo 22, Rukia força o Kon a entrar no corpo do Ichigo para ajudá-la a proteger Karin e Yuzo, apesar das reclamações dele. O Kon acorda no corpo do Ichigo e se desespera, mas Rukia o lembra de sua responsabilidade, do porquê que ela acabou lhe salvando. Grand Fisher então persegue o Ichigo e o ataca com seu pelo, zombando de sua falta de habilidade. O Ichigo luta para acompanhar a velocidade de Grand Fisher, quase desistindo até se lembrar do sofrimento de sua família causada ali pelo Hollow. Motivado pela dor do passado, Ichigo renova sua determinação de derrotar o Hollow. Grand Fisher então acaba enganando o Ichigo no meio ali de sua empolgação e o empala com suas garras, tirando algo de dentro do personagem. O Kon, no corpo ali do Ichigo, começa a cuidar ali da Karin e da Yuzo e é elogiado por Rukia através ali da sua atuação. A Karin se lembra de ter visto ali o Ichigo lhe salvar e se pergunta se isso tudo não foi um sonho. Grand Fisher então critica Ichigo por agir impulsivamente e declara que ele morrerá sem tê-lo ferido. Assim, o Grand Fisher aparece manipulando uma isca da forma ali de ser Masaki, deixando o Ichigo completamente chocado e vulnerável, colocando a aparência da sua mãe em sua vista. Capítulo 23, Grand Fisher revela que usou suas garras para acessar as memórias ali do Ichigo e recriar Masaki, a única pessoa que ele não suportaria ferir. Ele explica que através dessa técnica, isso foi aplicado contra todos os Shinigamis que enfrentou, explorando seus sentimentos mais profundos. Focamos ali no Kon e ele está convencendo a Rukia a ajudar o Ichigo, dizendo que não suportaria continuar vivendo com a família dele se ele morresse, né? O Kon mesmo fala, eu não vou conseguir ficar fazendo essa sobrancelha o tempo todo. E assim, a Rukia corre para lhe ajudar, mas começa a duvidar se deve mesmo intervir na batalha e pensa ali sobre o que é certo, pois o Ichigo está lutando por honra e vingança. Assim, ela se lembra de um ensinamento sobre a diferença entre lutar pela vida e lutar pela honra e decide não interferir, que parece ser ali um ensinamento que ela recebeu do Ukitake, né? Ichigo, então ferido, continua a enfrentar Grand Fisher e declara que não deixará que a imagem de sua mãe seja manchada. A falsa Masaki implora para não ser atacado e Ichigo hesita, o que faz com que ele seja empalado mais uma vez. Acaba sendo empalado mais uma vez ali pelo Hollow. Grand Fisher acaba zombando ali da fraqueza e da impulsividade do nosso protagonista, chamando-o de o Shinigami mais fraco que já enfrentou. Só que o Ichigo vem com uma contra-resposta, cravando ali sua espada no Hollow mediante acertar o seu ombro, apesar de estar ferido. Ele admite que sua raiva o domina, mas diz que uma lâmina cega basta para matar alguém como Grand Fisher. Capítulo 24, Tatsuki se preocupa achando que Orihime está morando na rua depois de ser despejada, né? Não é à toa, né? Depois que o apartamento dela recebeu ali um buraco na parede, não é de se espantar porque ela foi despejada. E é claro, né? A gente observa que até mesmo a Orihime fala, né? Que ela estava morando na rua, dormindo dentro de um saco de dormir. E pior que essa cena foi muito engraçada, foi muito bem construída aqui pelo Kubo, né? Porque tira um pouco do aspecto sério do que tá rolando ali no combate contra o Grand Fisher e traz uma cena cômica pra meio que quebrar um pouco ali o intuito de ser algo mais pesado. A Orihime então revela a Tatsuki que ela foi realmente despejada, mas está hospedada em um hotel até encontrar um novo lar. A Orihime decide sair caminhando ali na chuva e reflete sobre a dor do Ichigo com a perda da sua mãe, sentindo que entende ele
de uma forma melhor, visto que seu irmão também havia morrido. Focamos lá na batalha onde o Ichigo está lutando contra o Grand Fisher e ele fere o Hollow gravemente, que grita de dor. Enquanto isso, observamos Rukia chegando até o local da luta. Mas Grand Fisher acaba revelando para nós que também consegue meio que tipo assim transferir o seu corpo para a sua isca, que ele também diz que pode usar a isca para conseguir escapar, é por isso que ele está vivo há 54 anos. A Rukia tenta impedir com que o Ichigo continue da batalha, mas ele insiste em continuar. O Grand Fisher então consegue escapar porque o Ichigo, ao tentar persegui-lo, desaba nos braços da Rukia esgotado. A Rukia agradece o Ichigo por não ter morrido, reconhecendo assim sua força. Ichigo então acaba acordando, retornando ali ao seu corpo humano e sentindo muita dor. O que a Shinigami explica que os ferimentos da alma permanecem ali no corpo. Rukia diz que usou o seu poder para curar o buraco no peito de Ichigo, mas não conseguiu curar todos os ferimentos, por isso que ele estava sentindo uma dor absurda em seu corpo físico. Ichigo afirma que perdeu porque Grand Fisher escapou, mas a Rukia discorda, o que o Ichigo acaba não querendo ouvir muito ali o papo e também as questões dela, e decide que ele precisa se levantar e ir embora, né? Precisa dar uma volta, e assim ele acaba chegando até o túmulo da sua mãe. Então nós temos um dos melhores diálogos de pai e filho do mundo dos mangás que eu já pude acompanhar. Isso, meus amigos, com 25 capítulos. 25 capítulos de história, tá? O Ishin então aparece e tenta animar ali o Ichigo com o seu jeito brincalhão, oferecendo também um guarda-chuva para ele se proteger da chuva, mas o Ichigo fala que ele já está extremamente molhado. O Ichigo confronta ali o seu pai, perguntando por que ele não o culpava pela morte de sua mãe e se ele o odiava por isso. E o Ishin diz que a culpa não é dele, a culpa não é do Ichigo, e que Masaki teria orgulho dele por ter sido salvo, por ter crescido bem, por ter crescido forte. É isso que orgulhava ela e era isso que lhe deixava feliz. O Ishin então aconselha o Ichigo a viver bem e morrer feliz para que possa reencontrar Masaki com dignidade. Eita, nós, hein? Parece que temos uma referência, hein, Jujutsu Kaisen? Parece que temos uma referência aqui, hein, Kikekutami? De onde será que você tirou aquele primeiro capítulo do Itadori, hein? De onde será que você tirou aquele primeiro capítulo do Itadori juntamente com o vovô? O Ichigo então acaba encontrando a Rukia e pede para continuar como Shinigami, prometendo se tornar mais forte para matar Grand Fisher. Nós observamos então que em um outro lugar, um homem mascarado reconstrói Grand Fisher e o repreende por não ter usado todo o seu poder contra o Shinigami. Grand Fisher, agora com um corpo mais humanoide, promete vingança e não cometer os mesmos erros contra Kurosaki e Ichigo. Meus amigos, eu não sei porquê, mas essa cena foi cortada da animação. Eu acredito que essa é a parte do volume que realmente eu gostei de ler pra caramba, porque o volume 1 e o volume 2 a gente tem praticamente um Ctrl+C, Ctrl+V do mangá para animação. Mas a animação, nessa parte, ela deixou tudo mais boring, ela deixou tudo mais chato, não deixou tudo menos emotivo. E o Kubo, ele já furda aqui na emoção, na emotividade, faz você chorar, né? E essa parte aqui é importante. Transformar o Grand Fisher ali, ver a transformação ali do Grand Fisher, era algo que vai ecoar, seria algo que iria ecoar na obra lá na frente, lá na parte ali que os Arancas e tudo mais vai ser introduzido na trama, vendo ali todas as ideias sobre os personagens, e os caras decidem simplesmente limar essa parte, decidem simplesmente cortar essa parte. Não faz sentido, velho, não faz sentido cortar essa parte da trama e da história. Então, todo esse desenvolvimento do Grand Fisher, de não ter acabado aqui, de toda essa lore ali, a gente sabe como ele tem um fim magnífico ali pelas mãos do Ishin, mas mesmo assim, isso precisava ter na animação. Tirando essa parte da animação, você tira todo o peso sobre a construção de que a falha, entre aspas, do Ichigo fez com que esse personagem chegasse a evoluir. Você escalona, olha só, você escalona os poderes do cara, falando que
ele não lutou contra o Ichigo com todas as suas habilidades. Você observa ele falando que vai lutar contra o Ichigo usando todas as suas habilidades. E depois quem elimina ele é o Ishin. E a gente vê o grande poder do pai do Ichigo. Caraca, inacreditável. Inacreditável. Kubo amarrando muito bem esses primeiros capítulos, né? Esse começo de Bleach de forma fantástica. Fazendo a relação ali da Masaki com os Quincy's. Explicando por que os Quincy's literalmente não aparecem no mundo dos mortos. Por que ela não virou um fantasma. Por que o Ichigo não conseguiu vê-la depois de morrer. Assim como eu conseguia ver com outros fantasmas. Por que os Quincy's não vão lá para a Soul Society. Vão para outro lugar que ainda não tem uma explicação para qual lugar que é esse. Tem os detalhes também sobre o Grand Fisher. Conexões ali sobre o pai do Ichigo, essa forma fantástica dessa relação de pai e filho, como isso vai ecoar lá na frente da trama também. Fantástico, cara. Esse, com certeza, entre o volume 1, 2 e 3, esse volume 3 é o melhor volume de Bleach que eu li até agora.